Olá, pessoal. Meu nome é Tatiane, eu sou professora de expansão de geografia de vocês. E nós estamos aqui para a nossa primeira aula do terceiro semestre, né? E nós vamos falar hoje sobre os domínios morfoclimáticos e os domínios amazônicos e das caatingas, né? Então, vamos fazer aí um resumão para dar super certo, né? É, para a gente ter um conhecimento cerrado aí, né? Então, vamos lá. Qual é o nosso foco, né? O no, eu sou, né, bem lenta, vou falar sobre vou falar um pouquinho sobre a Amazonas, sobre o Cerrado e sobre a Caatinga, né? Então, nós temos regiões diferentes. Essas regiões são, na verdade, uns domínios mapoclimáticos. Eles são unidades especiais que combinam elementos como o clima, o relevo e a vegetação. É nesses espaços que vão ser criados paisagens completamente distintas uma das outras. E é por isso que a gente vai analisar basicamente a sua paisagem, as suas características e como a gente vai utilizar ela no nosso dia a dia, na nossa economia, certo? Para a gente entender um pouquinho mais sobre ele, eu vou falar sobre a Amazônia. A Amazônia, ela é característica por ter terras baixas, ou seja, a gente vai ter ali um relevo mais planado em determinados espaços. Ela tem clima e floresta equatorial. Qual é a característica de uma floresta equatorial? O clima equatorial, ele é muito quente e úmido. Então você tem bastante chuvas e as médias de temperatura são bastante elevadas, o que faz também com que você mantenha uma amplitude técnica muito grande. Na verdade, essa amplitude ela é bastante baixa. E aí a floresta que se desenvolve nesse espaço são florestas densas, são florestas com a altura da árvore bastante alta e com as folhas muito largas, justamente porque elas recebem muita água e podem eliminar bastante água através de uma coisa chamada evapotranspiração. A evapotranspiração é como se fosse um suorzinho das plantas liberando água do seu corpo para o ambiente. E essa água, ela acaba também evaporando aí um contingente de umidade na atmosfera nesses espaços. Ela tem a bacia hidrográfica amazônica, ou seja, bastante fluxo de água nas suas redes hídricas. A gente pode falar também sobre o solo. Ela tem um lato solo e um argem solo. Os solos dela são bastante pobres, de certa maneira, e bastante ácidos. O latossolos, ele vai se dividir ali entre amarelo até o vermelho. O latossolo predominante que se encontra no Amazonas é o amarelo. É um tipo de solo específico onde a gente vai entender um pouquinho mais de acidez, um pouquinho mais de temperismo nesse solo, o que faz que a gente seja um pouco pobre, certo? Nós temos também o cerrado. Os cerrados são planícies que predomínio de chapadões. Eles vão ficar basicamente no centro do Brasil. Você tem ali nessas áreas bastante espaço onde a gente tem árvores que são árvores mais retorcidas, mais espaçadas entre si. E essa que é chamada
de vegetação de cerrado. Ela é chamada de vegetação de cerrado. Nós vamos ter também gramidas e arbustos no meio desse cerrado. Um ponto importante é que ele também tem latossolo. Esse latossolo dele também é bastante específico dessa área, onde a gente vai ter ali uma acidificação desse solo. Então, para vocês já andarem um pouquinho, vocês também conversam com matérias de química, certo? O tipo de clima que temos no Cerrado é um clima chamado de tropical típico. Ele é bastante específico. Você tem um período de chuvas e um período mais seco durante o ano. Ele tem grande potencial hídrico dentro desses espaços. Lembrando, gente, que o Brasil ele é bastante forte no quesito hídrico. Por mais que a gente tenha um pouco de má distribuição, onde os nortes vai ter mais recursos hídricos do que o restante do país, a gente ainda assim tem bastante recursos hídricos aqui. Lembrando que uma parte considerável desse centro-sul do Brasil, a gente tem ali o aquífero Guarani, que acaba também sendo parte desses recursos hídricos desse bioma, desse domínio morfoclimado. O bioma faz parte do domínio morfoclimático. Temos também a caatinga, que são relembros de depressão nos semiáridos. Olha só, aqui nós temos a caatinga e quando você pegar um mapa para ler, as legendas mostram as cores para que a gente perceba a localização de cada fenômeno desse. Então, cada cor vai dar para você a posição de onde você está. Ela tem um relevo de depressão. O que é um relevo de depressão? É uma parte aplanada, mas que em comparação com o seu entorno, ela é mais rebaixada. O semiárido, ele significa um tipo de clima onde a gente tem muita seca, é muito quente e seco. Você tem muitas chuvas ao pouco do ano, é pouquíssima chuva. Então a vegetação que nós vamos ter é uma vegetação chamada de xerófiras. São uma vegetação que armazenam água dentro delas, porque elas sabem que não vão ter água por um bom período de tempo. Lembrando que essa questão da seca faz com que ali na Caatinga a gente também tenha rios temporários. O que é isso, rios temporários? São rios que secam durante o período de seca. Então, onde você fica ali a marcação do rio, mas a água que corria nele vai se secar. E somente nos períodos de chuva volta a ter o fluxo desse rio. Então, a gente percebe que, na verdade, toda a dinâmica tanto do relevo quanto do clima e a vegetação, eles estão unidos, um influenciando no outro e fazendo com que se criem paisagens bastante distintas. Por exemplo, se a gente olhar o tipo de paisagem que encontramos na Amazônia, ou o tipo de paisagem que encontramos no Cerrado, ou o tipo de paisagem na Caatinga, os próprios animais que encontramos nessa paisagem também não se acostumam com tipos climáticos de vegetação. Para resumir um pouco tudo que é pedido nesse conteúdo, os domínios morfoclimáticos, e a gente trabalhou 3 domínios, que são a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. E fique à vontade para tirar, né, suas dúvidas comigo. Foi um prazer dar, né, essas explicações para você. Agora nós vamos falar de um homem que ele é bem importante, né? Ele é o senhor Asis. Tem uma foto dele aqui e eu não poderia passar em branco, né? Aí vamos lá. O que a floresta tem a ver com bar? O som das antas do tem poesia, né? Mas tem a resposta certa. Mas a resposta certa, certinha, não tem. Associação abstratas estão entre as principais fontes das principais descobertas científicas. Um grande cientista tem sempre uma dúvida e um olhar adapto. Esse era o olhar do nosso menino Aziz quando andava a cavalo na roça. Por que as montanhas existem?
Como aquelas pedras foram parar ali? Sua cabeça ia lá nas alturas, mas o trote o colocava bem perto do chão. Foi seu amor pelo chão do Brasil que o fez estudar geografia e depois geologia. Cada pedacinho microscópico de rocha ou de grão de areia é capaz de contar uma história milenar e ajudar a esclarecer grandes dúvidas da humanidade. Aziz enxergava o mundo como uma grande enciclopédia e buscava entender as paisagens e como surgiram. Acreditava que precisávamos conhecer o lugar onde vivemos para nos encontrarmos no mundo, na vida e na natureza. A natureza sempre nos deu pistas e condições de como deveríamos viver. Foi o olhar poético e atento de Aziz sobre a natureza e a paisagem que nos mostrou as linhas que formam o nosso país. Ele estudou a história das rochas e do sol, a paisagem e as suas transformações com o tempo. Estudou topografia geral do país, que envolve partes altas, montanhas e planaltos, repassamentos e planícies. E a distribuição delas é a base de toda a nossa diversidade natural. Tudo dependia da ação do tempo e dos movimentos do vento e da água. Isso faz com que a vida seja diversificada e rica, e todos os lugares em que a natureza e o homem vivem em harmonia. Porque a ação do homem também altera e modifica a paisagem e as condições da vida. E para responder a nossa pergunta, o que o mar e a floresta têm em comum? Há milhares e milhares de anos, o nível do mar desceu a 100 metros do seu nível normal. O clima ficou mais frio e seco, abrindo espaço para a caatinga. As florestas recuaram para os pontos mais úmidos e isso possibilitou a apresentação da vida. Aí esses locais isolados deu-se o nome de reduto ou refúgios. Deles, a biodiversidade tropical se preservou e evoluiu. A mesma espécie deveria ter ficado dividida em vários refúgios, separados por barreiras ecológicas. A caatinga é uma delas. E com o tempo, novas espécies surgiram. Essa seria uma das explicações para a enorme biodiversidade da fauna e da flora brasileira. Mas eram mudanças climáticas radicais. A vegetação tropical se refugiava em locais isolados. Quando as condições climáticas voltaram a ser as mesmas, as barreiras ecológicas desapareceram e as matas originais retomaram o território perdido. As espécies separadas por longos tributos voltaram a conviver e agora muitas espécies novas. O professor Aziz Absaves foi o primeiro ambientalista militante do Brasil. Ele entendia que a vegetação e a biodiversidade brasileira deviam ser preservadas para o bem da nossa própria espécie. Ele recebeu o Prêmio Unesco para Ciência e Meio Ambiente. Ele propôs a implantações de grandes reservas de biodiversidade no território brasileiro e criou planos de recuperações avançados,
que levam em conta que cada área precisa de um tipo diferente de reflorestamento. O legado de Aziz Sarrabsab nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. Agora nós vamos ver um vídeo sobre esse homem que foi um marco, né, no Brasil. Então nós temos um pequeno videozinho aqui para que nós sejamos no YouTube. Eu vou pular o anúncio. Tá pulado. Vamos lá. O que uma floresta tem a ver com o mar? Ah, é fácil. O som da dança do vento das árvores é igualzinho o das ondas do mar. Tem poesia, mas a resposta certa, certinha, não é essa não. Associações abstratas estão entre as principais fontes das maiores descobertas científicas. Um grande cientista tem sempre uma dúvida e um olhar atento. Esse era o olhar do menino Aziz quando andava a cavalo na roça. Por que as montanhas existem? Como aquelas pedras foram parar ali? Sua cabeça ia lá nas alturas, mas o trote o colocava bem perto do chão. Foi seu amor pelo chão do Brasil que o fez estudar geografia e depois geologia. Cada pedacinho microscópico de rocha ou de grão de areia é capaz de contar uma história milenar e ajudar a esclarecer grandes dúvidas da humanidade. Aziz enxergava o mundo como uma grande enciclopédia e buscava entender as paisagens e como surgiram. Acreditava que precisávamos conhecer o lugar onde vivemos para nos encontrarmos no mundo, na vida. A natureza sempre nos deu pistas ou condições de como deveríamos viver. Foi o olhar poético e atento de Aziz sobre a natureza e a paisagem que nos mostrou as linhas que formam o nosso país. Ele estudou a história das rochas e do sol, a paisagem e suas transformações com o tempo. Estudou topografia geral do país, que envolve partes altas, montanhas e planaltos, rebaixamentos e planícies. E a distribuição delas era a base de toda a nossa diversidade natural. Tudo dependia da ação do tempo e dos movimentos do vento e da água. Isso faz com que a vida seja diversificada e rica em todos os lugares em que a natureza e o homem vivem em harmonia. Porque a ação do homem também altera e modifica a paisagem e as condições da vida. E para responder a nossa pergunta, o que o mar e a floresta têm em comum? Há milhares e milhares de anos, o nível do mar desceu a 100 metros do seu nível normal. O clima ficou mais frio e seco, abrindo espaço para a caatinga. As florestas recuaram para os pontos mais úmidos e isso possibilitou a preservação da vida. A esses locais isolados deu-se o nome de reduto ou refúgios. Neles, a biodiversidade tropical se preservou e evoluiu. A mesma espécie teria ficado dividida em vários refúgios, separados por barreiras ecológicas. A caatinga é uma delas. E com o tempo, novas espécies surgiram. Esta seria uma das explicações para a enorme biodiversidade da fauna e da flora brasileira. Nas eras de mudanças climáticas radicais, a vegetação tropical se refugiava em locais isolados. Quando as condições climáticas voltaram a ser as mesmas, as barreiras ecológicas desapareceram e as matas originais retomaram o território perdido. As espécies, separadas por longos períodos, voltaram a conviver e havia agora muitas espécies novas. O professor Aziz Absaber foi um dos primeiros ambientalistas militantes no Brasil. Ele entendia que a vegetação e a biodiversidade brasileiras deviam ser preservadas para o bem da nossa própria espécie. Ele recebeu o Prêmio Unesco para Ciência e Meio Ambiente.
ele propôs a implantação de grandes reservas de biodiversidade no território brasileiro e criou planos de recuperação avançados que levam em conta que cada área precisa de um tipo diferente de reflorestamento. O legado de Aziz Absaber nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. Pronto, pessoal, nós já vimos o vídeo, aí tá aqui. Assista ao vídeo e em seguida virem e conversem para responder a questão proposta. Quais fatores geográficos explicam essa grande diversidade de paisagens naturais no território brasileiro? Então, você tem um tempo para responder, né? Foco no conteúdo. Então, eu vou começar aqui, né? Dar mais uma explicação sobre os domínios, né? Morfoclimáticos, né? Então, como são? Eles estão muito comuns no estudo da geografia. Então, o que é um domínio morfoclimático? É um conjunto de elementos naturais que formam uma unidade paisagista. É um conjunto formado por todos os elementos da paisagem natural, por exemplo, relevo, hidrografia, tipo de solo, tipo de vegetação, tipo de lugar e que acaba dando àquela região uma unidade, uma cara. Esse conceito foi desenvolvido na década de 1960 e 1970 pelo geógrafo Aziz Absaber. E desde então ele vem cada vez mais utilizado não só em provas de Enem, de vestibulares, mas também nos livros didáticos de geografia como forma de estudo as paisagens naturais do Brasil. O Brasil, por ser um país muito grande, ele foi classificado, ele foi dividido em 6 domínios morfoclimáticos, mais as faixas de transição. Nós vamos falar de cada um deles. Vamos começar pelo maior dos domínios morfoclimáticos do Brasil, que é o do mundo amazônico. Então, toda a área onde o domínio amazônico está concentrado, nós vamos ter basicamente os mesmos elementos naturais. Por exemplo, floresta equatorial amazônica é a vegetação típica, né? E daí você precisa conhecer todas as características da floresta equatorial amazônica: densa, latifoliata, perene. Vamos lá. O relevo, basicamente constituído por planaltos na porção norte e sul e planção na central. Hidrograficamente é uma região muito rica, porque é uma região da bacia amazônica, a maior bacia do Brasil e também do mundo. Os solos são muito profundos, uma vez que a quantidade de chuva é intensa na região, ela dá uma formação bastante intensa no solo, mas são pobres em nutrientes. Por isso, desmatar a floresta para desenvolver a agricultura pecuária não é lá um bom negócio ambientalmente falando. É o que sustenta a própria floresta. É a própria floresta, com a quantidade incrível de matéria orgânica que ela é lançada todos os dias sobre a superfície. Um aspecto marcante do domínio amazônico é o clima equatorial. Lembre-se, ele se caracteriza basicamente por umidade alta e temperatura altas o ano todo. Já o domínio caatinga se caracteriza pela presença do clima semiárido, tropical semiárido. É aquele clima super quente, com chuvas irregulares e mal distribuídas ao longo do ano. O clima da região da Caatinga gera vegetação de caatinga. Se caracteriza por árvores de pequeno porte,
com capacidade de armazenamento de água e com uma característica do xeroformismo, ou seja, elas são adaptadas a períodos longos de seca. Os solos são rasos, embora sejam ricos em nutrientes, e a hidrografia da região se caracteriza pela perícia dos rios intermitentes, ou seja, que secam durante um período do ano, com exceção do São Francisco. É o que passa pelo sertão nordestino, mas é um rio perene, ou seja, não seca em nenhum momento. Na porção central do Brasil, nós temos então o chamado domínio cerrado. Bom, como o próprio nome já nos leva a pensar, é a região onde predomina a vegetação do cerrado. Troncos tortuosos, raízes profundas, árvores de pequeno e médio porte, esparsas, são as características básicas dessa vegetação. O clima da região que dá origem, inclusive, à vegetação do cerrado, é o tropical semiúmido, que também é tropical continental ou com o tropical típico. É um clima que se caracteriza pelas temperaturas elevadas o ano todo, e o que chama atenção são duas estações bem distintas no que diz respeito às chuvas. São as chuvas concentradas no verão e a estiagem prolongada no inverno. Duas estações clássicas caracterizam aqui o clima tropical semi-úmido. Os sólidos são muito ácidos, mas são pobres em nutrientes, mas são muito aproveitados para a agricultura e para a pecuária. E normalmente é preciso fazer correção química para que esse solo se torne produtivo. O relevo do domínio cerrado predominantemente é o planalto. Os planaltos aqui do centro-oeste são basicamente constituídos em grandes estruturas bastante desgastadas e a presença de chapadas é uma característica bem forte do domínio cerrado. Na porção meridional, ou seja, na porção sul do Brasil, podemos descartar o domínio das araucárias. É o domínio naturalmente onde a vegetação nativa era, pelo menos, a mata de araucária. Mata de araucária era a vegetação que se caracteriza pela presença específica do pinheiro do Paraná, né? Uma planta ácido-foliada de grande porte, esparsa e que foi historicamente muito devastada. Sua madeira foi utilizada para a produção de casas, de indústria moveleira, produção de papel, enfim. E hoje, graças à expansão da fronteira agrícola do Sul, né, isso culminou com a retirada quase que total dessa vegetação. O clima típico desse domínio é o clima subtropical, ou seja, é um clima onde as 4 estações do ano são bem marcadas. Então, de fato, existe um verão quente, um inverno frio, uma primavera e outono funcionando ali como estação de quilômetros. E as chuvas são distribuídas de forma correta ao longo do ano. Também existe uma massa polar atlântica nessa região, então os invernos acabam sendo bastante rigorosos, e especialmente na região serrana, na região mais alta. O relevo clássico é restituído pelos planaltos e chamadas da Bacia do Paraná. É um relevo bastante acidentado, especialmente mais próximo do litoral. Os solos são amplamente utilizados para a agricultura, porque são férteis. Nessa região está a maior parte dos solos estimados de terra roxa, os solos férteis do Brasil meridional. Bom, ainda no sul do Brasil, ainda sobre o domínio subtropical, surge o domínio das pradarias, ou o domínio dos campos, aquela vegetação típica do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, onde
as gramíneas predominam. Os campos ou pradarias se acabam sendo a cara desse domínio. O relevo ele é mais apranhado, a presença de conchima, né, mais arredondadas, comum naquelas regiões. E os solos também passam por um processo um tanto específico, que é chamada arenização. Esse é um problema onde o solo basicamente vai perdendo com o tempo a sua capacidade de reter água, né? E os solos dos cantos da padaria também estão sujeitos a esse domínio, né? Nós temos que falar também do domínio dos mares de morros, né? Percebe que esse é o único domínio que não recebe o nome da vegetação típica? O domínio dos mares de morro é uma região onde se estendia a Mata Atlântica, mas ele recebe o nome de mares lomos porque essa classificação foi percebida pelo professor Assis, né? Segundo ele próprio, o relevo era o elemento natural que mais saltava aos olhos, uma vez que a vegetação já tinha toda desaparecido, né? Então, o relevo serrano, da presença de muitas serras, é a característica de domínio que se estende desde o litoral nordeste do Brasil até a parte do sul. Bom, o clima tropical úmido é o clima típico dos mares de morro, a visitação de Mata Atlântica, grande hipótica, densa e amplamente devastada, desde o processo de colonização do Brasil. É a vegetação nativa dessa região. E para finalizarmos, concluir o nosso raciocínio, nossos climáticos, é possível considerar que o professor Assis sabe quando classificou os aspectos naturais do Brasil, quando montou essa classificação dos domínios, ele entendeu que algumas regiões as vegetações se misturam, os climas se misturam, os relevos se misturam. E nessas áreas onde é possível encontrar características de um domínio e de outro, ele considerou a possibilidade de existir uma faixa ou uma zona de transição. Quando se observa um mapa da divisão dos domínios novos climáticos, é possível se observar entre os domínios essas áreas, onde um domínio se mistura com outro, portanto, não pode ser caracterizado, né, na sua individualidade, considerando apenas os fatores naturais daquele lugar, mas sim a mistura de fatores de 2 ou 3 domínios do mesmo ambiente. Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que a nossa videoaula tenha sido um sucesso. Espero que esse ano vocês ressaltem também com sucesso total, que vocês ingressem aí, né, no terceiro, pronto pro Enem, e nós vamos estar aqui para te ajudar. Então, vamos fazer aqui, na prática, a paisagem como herança. Leia o texto ao lado para fazer as atividades propostas. Com consulta ao dicionário e ajuda do seu professor, elabore um glossário com pelo menos 3 palavras que você não sabe ou não tem plena certeza do significado, ok? Escreva um texto de, no mínimo, 10 linhas, que tenha a descrição da paisagem que herdou considerando onde você mora e como você age ou pode agir para conservá-la, ok? Vamos para o texto?
Todos os que se iniciam no conhecimento das ciências da natureza, mais cedo ou mais tarde, por um caminho ou por outro, atingem a ideia de que a paisagem é sempre uma herança. Na verdade, ela é uma herança, em todo sentido da palavra herança de processos fisiográficos e biológicos e patrimônio coletivo dos povos que historicamente as herdaram como território de atuação de suas comunicações e de suas comunidades, né? Então vamos lá. Existe algo mais lindo do que a gente olhar para o mar e ver aquele tanto de água e não saber como chegar até o fim, que parece ser infinito? Existe algo mais lindo do que você sentir o cheiro da natureza ou o cheiro da chuva na terra batendo no chão? Existe algo mais lindo do que você ver um local limpo, sem lixo jogado, sem os humanos passarem por ali e fazerem uma varredura de sujeira, de resíduos não recicláveis de forma modesta e de várias coisas. Então, como território de atuação, as suas comunidades. Com certeza, essa é a nossa maior herança. Domínio morfoclimáticos, domínio amazônicos e caatinga, domínio conjunto espacial de certa ordem e grandeza territorial, de centenas de milhares a milhões de quilômetros quadrados de área, em que haja um esquema coerente de feições caracterize os dois domínios estudados nesta aula: domínio amazônico e a caatinga, o clima, a vegetação, o relevo e a hidrográfica. Aqui, qualquer dúvida, eu estou aqui para tirá-las com vocês. Que vocês tenham uma boa tarde e que Deus esteja com todos vocês. Tá bom? Espero que vocês realmente mandem suas dúvidas. Estou aqui esperando. Que a paz esteja com todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.